procede estrategicamente. Conhece a arte de lutar sem lutar, de se defender apenas se protegendo. Mas, se resolver atacar, seu toque será tão pesado como uma montanha. Estamos de volta ao Enigmas. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para você conhecer toda a linha de produtos, que é o www.segmagem.com.br. Bem, voltamos a esta conversa interessantíssima com o nosso convidado. Francisco, uma honra recebê-lo aqui, viu? Sou sua fã. E agora eu vou fazer umas perguntas bem interessantes também. Fale um pouquinho pra gente sobre o que é a magia luciferiana. A magia luciferiana é uma fórmula iniciática, na verdade, né? Não tem, eu gostaria de salientar que não tem nada a ver com conceitos do diabo, demoníaco, nada disso. É uma fórmula de emancipação espiritual. E ela remonta desde a antiguidade no culto de Diana Lucífero, né? Que era uma entidade da bruxaria italiana, a estregaria, né? E essa entidade, ela tinha 3 faces, né? Que era um culto voltado a um culto da felicidade, o culto da vida e da morte, né? E o culto da sabedoria e do conhecimento, né? E juntamente com isso, a magia luciferiana, ela traz assim uma aceleração no seu aprendizado iniciático. É uma fórmula que dinamiza o aprendizado, os poderes latentes do ser humano, na verdade, o conhecimento das forças da natureza, né? Então, é uma fórmula só de iniciática, na verdade, né? Como você vê hoje o caminho do mago, do feiticeiro, nesses tempos modernos? Olha, o caminho do mago, do feiticeiro, eu diria que é o caminho das pessoas comuns. A única coisa é que você tem que ter uma rigidez disciplinar, porque você, de repente, se vê envolvido com determinados ritos que você tem que fazer, né? E toda a tradição, ela exige isso. Por exemplo, na bruxaria, no paganismo, você tem os solstícios, equinócios, então existem os ritos que você tem que fazer e nós também não somos diferentes, né? Então a gente tem, nós temos que seguir essa tradição, até porque isso, com o tipo de energia que a gente trabalha, né, causa também uma blindagem, uma proteção espiritual, enfim, é isso aí, né? Certo. Fale um pouquinho sobre a tradição da serpente, que você menciona no seu livro. Olha, Kátia, tem 2 tradições, né, mágicas conhecidas. Uma é a tradição da pomba, também chamada de via cardíaca, né, e a outra é a tradição da serpente. A tradição da serpente é a piorzinha, é a linha dura do aprendizado místico, né? Eu falo brincando que se você estiver caminhando na beira de uma montanha, teu mestre é o primeiro a te dar um empurrão, né? Se você estiver cambaleando, ele te dá um empurrão, mas ele é o primeiro a estender a mão para você sair do abismo. Então, é uma maneira de dinamizar. A tradição de serpente, ela dinamiza o aprendizado, é a linha dura do aprendizado. A tradição da pomba já é uma linha mais suave, mais filosófica. Em síntese, é isso daí. Bem, você está falando de magia, de ritualística. Isso significa que existe iniciações. Qualquer pessoa pode fazer uma iniciação? Toda pessoa, ela pode fazer uma iniciação, tá? Desde que ela se sujeite a determinados preceitos místicos, né, daquela tradição que ela resolve seguir. Então não há problema. Eu acho que o caminho da magia é o caminho de todas as pessoas, né, que tenham vontade de querer aprender e conhecer mais sobre os mananciais cósmicos da natureza à nossa disposição. É fato. Bem, todos os casos que você menciona aqui no livro, tem casos de possessão, de dominação, de obsessão. Todos eles podem obter resultados positivos e podem ser trabalhados? Sim, todos os casos eles podem ser trabalhados. Não, assim, é muito raro, assim, pelo menos existem casos de obsessão, às vezes que duram muitos anos, então são casos mais complicados, né, de serem trabalhados. Mas, digamos assim, nós temos algumas fórmulas iniciáticas e banimentos que a gente faz e situações que ajudam a pessoa a se reequilibrar os seus chakras mais rapidamente e afastar aquela entidade que a está obsediando, que cria
às vezes até uma verdadeira simbiose com ela, né? E traga a energia vital da pessoa. Então a pessoa fica apática, fica doente, né? Então existe todo um trabalho, é um contexto bem assim amplo, né? Esse trabalho que a gente realiza quando surge um caso desse tipo. É bem interessante que você detecta os gênios, os exus, os elementais, enfim, existem outros seres. Quais são esses seres que você lida dentro desta magia ou no seu trabalho? Olha, normalmente, quando as pessoas elas são assim atacadas espiritualmente, a gente detecta diversas classes, são simples obsessões, são larvas astrais, cascões astrais, né? E então isso a gente requer, é claro, um pouco da nossa vidência para a gente poder entender o que está acontecendo. Porque, na verdade, o mago, dentro do seu templo, ele tem o domínio completo, né, do plano mental, do plano astral e do plano físico. Então, quando a pessoa ela entra no nosso templo, a gente consegue enxergar aí um pouquinho além dos olhos físicos, né, e captar o tipo de energia que está circulando ali em volta da pessoa e no ambiente. Então, a gente pode, de repente, fazer um tipo de um tratamento mais adequado, quando é o caso, né? Achei muito interessante, inclusive, quando você fala e aborda sobre esses cascões, porque realmente eles conseguem dinamizar uma força muito negativa no astral, que confunde mesmo, né? O mago tem que ser preparado. Tem. Na verdade, eu diria o seguinte, todos os problemas espirituais, claro que a pessoa, ela por algum desequilíbrio emocional, energético, ela criou aquela brecha. Tá? No caso do cascão astral, cascorão astral, eu vou explicar assim rapidamente. Digamos que a gente tem um corpo físico, um corpo etérico, onde estão localizados os chakras, né? E o corpo astral, tá? Só para se poder entender. Quando a gente morre, o corpo astral, né, vai para um lado, o corpo etérico ele vai ser absorvido pelo magnetismo terrestre e o corpo físico vai entrar em estado de decomposição. Quando a pessoa ela começa a fazer um culto ao morto, ao falecido, ela prende, então ela alimenta aquela forma de energia que fica por um período de tempo ainda, que a gente chama de cascão astral, porque o certo é que ele fosse dissolvido, mas a pessoa ela vai alimentando porque ela quer aquele ente querido de volta. Então ela fornece energia para que aquilo continue vivo. E aquilo começa a ser alimentado das pessoas que estão em volta. Então a gente explica sobre que a pessoa partiu, tem que deixar ela seguir o caminho dela, né? Não se pode trazer a pessoa de volta. Um dia a gente vai poder encontrar com esses que se foram, mas naquele momento tem que se deixar a pessoa aí, para evitar exatamente esse tipo de problema. É verdade, o entendimento tem que ser para todos, claro, alguns antes, outros depois. Bem, eu tenho uma infinidade de perguntas, mas você pode adquirir o livro. Eu gostaria que você passasse os contatos para as pessoas conhecerem não só sobre o livro, como também sobre seus cursos, Francisco. Olha, eu posso falar o nosso site? O nosso site é www.cursosdemagia.com.br, tá? Nós ministramos cursos presenciais e cursos também, existem alguns cursos feitos à distância, né? Com o nosso amparo, nossa assessoria à distância, até que a pessoa ela possa vir até nós. Tá? Certo. Eu quero fazer uma última pergunta, se você me permite. Pois não. É bem interessante porque essa pergunta está no seu livro. E se espécies alienígenas estivessem dominando planetas e escravizando os moradores passivos? Essa pergunta é bem interessante. As pessoas, é aquilo que eu menciono exatamente nesse texto. As pessoas acham que muitas coisas podem nunca acontecer, né? Mas de repente elas podem acontecer. Eu acho que, na verdade, se uma espécie ela é bem avançada, não haveria muito sentido com essa universidade de planetas que existe, ela vir aqui só para dominar o planeta Terra ou escravizar a nossa gente. Mas há indícios, né, de seres de outros planos, desde a antiga Suméria, né, que vieram e ajudaram o ser humano. Então, eu acredito, num primeiro plano, que o ser mais evoluído ele vai tentar até nos ajudar, ou então nos bastidores, sem querer se mostrar exatamente, né? Então, na verdade, o que eu penso é isso, né? Há uma interrogação, né? Se existe essa vida extrafísica,
né, extraterrestre, né, e o que eles pensam a respeito de nós, né? Eu procuro pensar sempre de uma maneira positiva, né? Muito bem. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.